Bem-vindos a este vídeo, onde embarcaremos em uma jornada pela história da Varig, uma das principais companhias aéreas do mundo, conhecida por sua elegância e sofisticação. Ao longo do tempo, a Varig conquistou grandes feitos e enfrentou polêmicas e desafios que levaram à sua trágica queda. Prepare-se para conhecer os detalhes fascinantes dessa história da Varig, uma empresa que personificou o glamour dos voos. Eu sou a Marina e esse é o canal Vem Ver. E hoje falaremos sobre a aviação aérea rio-grandense, ou simplesmente Varig. Fundada na década de 1920 por Otto Ernst Mayr, um ex-oficial aviador da Força Aérea Alemã, a Varig logo se destacou ao adicionar um toque de luxo à aviação comercial brasileira, com um serviço de bordo excepcional que incluía iguarias como caviar e champanhe. Seus comissários de bordo eram conhecidos pela elegância, cortesia e serviço de primeira classe, oferecendo uma experiência inigualável aos passageiros. A companhia aérea estabeleceu padrões de qualidade que a colocaram entre as mais respeitadas do mundo. Foi uma companhia aérea que marcou época. Ao longo de quase 90 anos, a Varig expandiu seus negócios por meio de aquisições estratégicas, garantindo rotas internacionais exclusivas e estabelecendo tarifas que justificavam o requinte oferecido aos passageiros. No entanto, a empresa enfrentou desafios significativos ao longo de sua trajetória, uma estrutura organizacional complexa e dificuldades na tomada de decisões estratégicas. A crise do petróleo na década de 1970 e a instabilidade econômica no Brasil afetaram negativamente a empresa. Além disso, a intensa concorrência no setor de aviação e as mudanças nas regulamentações exigiram da Varig uma constante busca por adaptação e inovação. Nas décadas de 80 e 90, a Varig sofreu um declínio progressivo, incapaz de acompanhar as demandas de um mercado em constante evolução. No início dos anos 2000, a Varig enfrentava dívidas significativas e dificuldades operacionais, o que culminou em sua trágica queda. Após décadas de conquistas e liderança no setor, a empresa foi leiloada. Após enfrentar graves dificuldades financeiras e acumular dívidas, a empresa entrou em processo de recuperação judicial em 2005. Como parte desse processo, a Varig foi dividida em duas empresas, a Nova Varig e a Velha Varig. A Nova Varig foi vendida para a Volo do Brasil e posteriormente adquirida pela Gol em 2007. Já a Velha Varig teve sua falência decretada em 2010. Esse leilão marcou o fim de uma era para a histórica Companhia Aérea Brasileira. A história da Varig também é marcada por sua parceria estratégica com os Estados Unidos, o desenvolvimento de uma frota moderna e confortável e uma forte influência da política brasileira. Ao longo dos anos, a Varig conquistou um papel de destaque na aviação comercial, expandindo seus negócios por meio de aquisições e crescimento interno. Ela estabeleceu acordos comerciais e operacionais com várias companhias americanas, visando expandir suas rotas e oferecer conexões internacionais aos passageiros. Um dos principais parceiros da Varig nos Estados Unidos foi a Pan American, uma das mais conhecidas e influentes companhias aéreas americanas. As duas empresas mantiveram uma parceria duradoura, compartilhando voos e cooperando em serviços de manutenção e treinamento de tripulação. Além disso, a empresa também teve acordos com outras companhias aéreas dos Estados Unidos para expandir sua presença nos Estados Unidos e oferecer mais opções de destino aos passageiros.
Essas parcerias permitiram à Varig ampliar sua rede de voos e estabelecer conexões com cidades importantes nos Estados Unidos. A chegada de modelos inovadores como o Douglas DC-3 e o Curtiss C-46 revolucionou a aviação mundial, proporcionando à Varig a oportunidade de oferecer voos versáteis e acessíveis. Esses aviões substituíram gradualmente as aeronaves alemãs na frota da empresa, proporcionando maior conforto aos passageiros. Na década de 1950, a Varig obteve autorização para operar voos para os Estados Unidos e desenvolveu um serviço de bordo que se tornaria sua marca registrada. Além disso, a empresa encomendou seus primeiros jatos, reduzindo significativamente o tempo de viagem para destinos como Nova York. Sob a liderança de Ruben Berta, a Varig expandiu seus negócios e estabeleceu relações sólidas com os governos federais da época. Berta foi presidente da Varig de 1948 a 1966 e desempenhou um papel fundamental no crescimento e na consolidação da empresa como uma das principais companhias aéreas do Brasil. Durante o período em que Berta esteve à frente da Varig, a empresa recebeu apoio e incentivos do governo federal. Isso se deu, em parte, porque a Varig era considerada uma ferramenta importante para promover a integração e o desenvolvimento do Brasil, especialmente através do transporte aéreo. Berta foi um defensor do desenvolvimento da aviação civil no Brasil e trabalhou em estreita colaboração com o governo para promover políticas que favorecessem a expansão da Varig. Ele conseguiu estabelecer relações sólidas com os governos federais da época, o que proporcionou à companhia uma série de benefícios, como subsídios, facilidades operacionais e acordos comerciais favoráveis. Essas relações sólidas com o governo permitiram que a Varig obtivesse vantagens competitivas e expandisse suas operações tanto nacional quanto internacionalmente. Sob a liderança de Ruben Berta, a Varig abriu rotas para destinos internacionais, estabeleceu parcerias com outras companhias aéreas e modernizou sua frota. Os anos 60 e 70 foram marcados por um período de grande expansão para a Varig. No entanto, a empresa também se envolveu em controvérsias relacionadas à Penair. Desde sua fundação até os anos 90, a Varig liderou um processo constante de expansão, tornando-se uma das maiores companhias aéreas do mundo. Durante a década de 60, a Varig continuou a expandir sua rede de rotas internacionais. A empresa estabeleceu voos para destinos como Nova York, Frankfurt, Lisboa e Buenos Aires, fortalecendo sua presença global. A Varig também modernizou sua frota introduzindo aeronaves mais avançadas e confortáveis, como os jatos Boeing 707 e Douglas DC-8. No entanto, durante os anos 70, a Varig também enfrentou desafios significativos. A crise do petróleo de 1973 e a recessão econômica subsequente afetaram negativamente a indústria da aviação em todo o mundo, incluindo a Varig. A alta dos preços do combustível e a queda na demanda por viagens aéreas impactaram as operações da empresa e suas finanças. Apesar desses desafios, a Varig continuou a se adaptar e a buscar oportunidades de crescimento. Durante esse período, a empresa diversificou seus negócios, estabelecendo uma subsidiária de transporte de cargas chamada Varig Log, que se tornou uma das maiores empresas de logísticas do Brasil. No geral, os anos 60 e 70 foram marcados pela expansão internacional da Varig, pela modernização da frota e pela introdução de serviços inovadores. Apesar dos desafios econômicos enfrentados no período, a Varig conseguiu se estabelecer como uma companhia aérea de renome e se tornou um símbolo da aviação brasileira.
A posição privilegiada da Varig como empresa de bandeira conferiu-lhe direitos exclusivos para operações internacionais, concedidos pelo governo brasileiro. Por quase 20 anos, a Varig desfrutou de um monopólio nas rotas internacionais, beneficiando-se das restrições governamentais que limitavam as autorizações de voos internacionais. No entanto, na gestão de Collor, outras companhias aéreas brasileiras, como VASP e Transbrasil, também receberam autorização para operar rotas internacionais, encerrando o monopólio da Varig. A transição das rotas internacionais da Penair do Brasil para a Varig foi um evento bastante intrigante na história da aviação brasileira. Após a suspensão das operações da Penair, o governo brasileiro decidiu transferir suas rotas internacionais para a Varig, que era a principal concorrente da Penair na época. Essa transferência de rotas foi um processo complexo e controverso. Houve críticas de que a transferência favorecia a Varig em detrimento de outras companhias aéreas e poderia prejudicar a concorrência no setor. Essa transição envolveu desafios operacionais, questões políticas e legais, além de ter impactado a dinâmica competitiva do setor. Enquanto a Varig crescia, a Cruzeiro enfrentava uma crise nos anos 70. Em 1975, a Varig adquiriu a Cruzeiro do Sul, o que trouxe benefícios estratégicos, fortalecendo sua posição como a principal companhia aérea do Brasil na época. E é importante destacar que a aquisição da Cruzeiro pela Varig também trouxe desafios e complexidades. A integração de duas companhias aéreas diferentes envolveu ajustes operacionais, culturais e administrativos. Esses desafios acabaram afetando a Varig em um momento posterior, quando a empresa enfrentou dificuldades financeiras e passou por uma crise em meados da década de 2000. Durante várias décadas, a Varig foi considerada uma das maiores e mais respeitadas companhias aéreas fora dos Estados Unidos. Era conhecida por seus serviços de alta qualidade, modernas aeronaves e atendimento ao cliente exemplar. A empresa foi reconhecida por sua excelência operacional e conquistou diversos prêmios ao longo de sua história. Além disso, a Varig também foi uma das primeiras companhias aéreas a introduzir inovações como a classe executiva em voos internacionais, oferecendo maior conforto e comodidade aos passageiros. Devido à sua ampla rede de rotas internacionais, a sua reputação de qualidade e a sua presença global, a Varig era frequentemente citada como uma das maiores companhias aéreas fora dos Estados Unidos. A empresa desempenhou um papel importante na promoção do turismo e do desenvolvimento econômico do Brasil. No entanto, problemas na política econômica brasileira afetaram diretamente as finanças da Varig. A instabilidade econômica, a desvalorização da moeda nacional, a hiperinflação e o congelamento de tarifas causaram turbulência significativa para a empresa. Além disso, a entrada das companhias aéreas de baixo custo e tarifas reduzidas redesenhou o mercado e solidificou a classe econômica, desafiando o glamour tradicional da Varig. Esses fatores externos afetaram os custos operacionais, a competitividade e a demanda por serviços aéreos, contribuindo para os desafios financeiros enfrentados pela companhia aérea ao longo de sua história, ou seja, problemas financeiros, má gestão e decisões estratégicas, mudanças no setor da aviação, crises econômicas e recessões e, por fim, políticas governamentais colaboraram para o seu fim. A história da Varig é uma lição sobre a importância de se adaptar às mudanças, mesmo quando se é líder de mercado. A Varig tornou-se complacente em seu monopólio e não conseguiu competir efetivamente quando a concorrência chegou. Sua queda é um exemplo de como a resistência às mudanças necessárias podem levar ao colapso de uma empresa.
Apesar desse desfecho triste, o legado da Varig continua vivo. Sua história é um testemunho do espírito empreendedor e da busca pela excelência no serviço aéreo. A Varig ajudou a colocar o Brasil no mapa da aviação mundial, inspirando gerações de profissionais do setor. O fim da Varig marcou o encerramento de um capítulo importante na história da aviação brasileira. Ela pode ter encerrado suas operações, mas seu espírito continua a voar alto, alimentando nossos sonhos de conquistar os céus e ultrapassar fronteiras. Obrigada por nos acompanhar nessa jornada emocionante. Até a próxima decolagem, onde quer que o destino nos leve.